Fala pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aprender mais algumas coisinhas interessantes aqui para deixar nossas habilidades CSS cada vez mais sólidas, né? Então, o que a gente vai ver agora, né? Nós vamos ver como que a gente pode estilizar ali, né? Algumas coisinhas ali nas nossas listas, né? Para dar ali uns marcadores diferentes do que a gente está acostumado a ver por padrão, né? Nós vamos ver como que a gente pode trabalhar um pouquinho ali com essa ideia de tabela, né? Porque muitas vezes vocês precisam representar algum dado que vem de um CSV, que vem de um Excel, né? Que vocês poderiam estar querendo renderizar, né, na web, né? Numa tabela que a gente tem ali. Como que você consegue fazer, né, para deixar talvez essa leitura, né, um pouco mais agradável ali para a pessoa. A gente vai aprender também sobre Box Model, né, que é uma coisa muito importante ali, que basicamente é como que os elementos se encaixam em tela, né? Como que a gente consegue fazer para que eles consigam se comportar naquele espaço determinado que nós estamos cedendo ali, né, para esses elementos. E também a gente vai aprender como que a gente pode, né, um básico ali, como posicionar elementos em tela. Legal? Então a gente vai ter bastante coisinha legal aqui, né, para dar muito mais controle, né, ao que nós fazemos aqui no CSS. Maravilha, né? Então nós já temos aqui uma visualização de um modelinho aqui que eu deixei pronto para nós, para começar a trabalhar com essas coisinhas, né? Então, se a gente for ver, pessoal, né, logo aqui em seguida, a gente tem uma tabela, né? E essa tabela, ela tem alguns dados ali, né, de empresa, contato, país, né? E a gente pode ver que elas estão aqui organizadas, né, nessa estrutura que a gente já está muito familiarizado, né? Como seria uma leitura que a gente tem normal ali, né, de um CSV, utilizando Excel ou algo do tipo, né? Se eu agora for para o meu arquivo de estilização, né, eu posso começar a mexer um pouco nessa tabela ali, mais específico, né? Eu já tinha uns trechos aqui que estavam dedicados à tabela, né? Então eu vou mexer aqui perto, né? Então o que acontece, pessoal? A gente tem aqui dentro da nossa tabela, né, uma propriedade que chama Border Collapse, né? Eu vou comentá-la e salvar aqui, né? E o que isso traz de informação para vocês, né? Se eu comentei isso e não fez nada aqui, né? Porque isso já é a propriedade padrão, né? O Border Collapse, ele já por padrão, ele é esse separate, né? Isso daqui o que quer dizer, né? Apenas essa estilização aqui em volta da caixa, né? Vejam que a gente tem aqui, né, uma borda sólida aqui, né? Cor 000, o black, né? Que a gente está colocando aqui em volta da nossa caixa, né? Da nossa tabela. Se isso daqui, em vez de separate, fosse collapse, né? E salvar aqui agora, a gente pode ver que ele não fica com aquela linha dupla ali, né? Em volta dos nossos elementos. Então é uma questão de estilização aqui, né? Como vocês acharem que fica melhor para trazer essa informação, né? Os dois aqui, né, são legais aqui. Eu até acho que esse daqui pode ficar um pouco mais organizado, mas, né, esse daqui me parece um pouco mais simples, né? Parece que se a gente só colocasse um padding aqui dentro, né, potencialmente poderia ficar até um pouco mais bonitinho, né? Mas temos essas duas opções, né? Como essa daqui já deixa um pouco mais separado aqui para mim, né, que nem fala aqui, né, fica um pouco mais fácil da gente visualizar sem eu colocar de fato ali algumas estilizações a mais, né? Só que nós temos um problema, entre aspas, aqui, né? Se a gente for ver a tabela, né, o que está acontecendo aqui? Isso daqui pode ficar ruim para a leitura, né, conforme essa tabela vai crescendo muito, né? Se está numa tela grande ali também, né, tem muitos elementos, né? Como é que eu sei, né, que essa linha corresponde, né, quando eu olho aqui para essa parte aqui do Brasil, né? Como que eu sei aqui de uma maneira fácil, aqui visual, né, que está correspondendo isso a esse centro comercial Laguna, né, que tem ali a Jennifer Hills e tal, né? Para isso, pessoal, a gente poderia utilizar, né, aquelas tais daquelas pseudoclasses que a gente já começou a aprender, né? E como que a gente pode utilizar isso, né? Nós poderíamos, por exemplo, né, vir aqui e falar que eu gostaria. Olha só, nossa tabela tem linhas, né? Tem essas table rows. Eu gostaria, por exemplo, que, né,
em todas as nossas linhas pares, né, que tivesse uma estilização diferente das ímpares, né? É claro que com exceção aqui do cabeçalho, né? O cabeçalho tanto faz, eu posso deixar dessa forma aqui, né? Ou eu posso fazer com que ele siga essa regrinha. Mas eu gostaria que o cabeçalho tivesse uma cor separada, né? E o resto alternasse entre talvez tons de branco e de cinza, né? Olha só o que a gente pode fazer então. Vou pegar ali dentro da nossa table, né? Vou falar ali que o nosso table row, por exemplo, que é o cabeçalho ali da tabela, a gente pode pensar, né? Eu gostaria que ele tivesse um background color, né? Azulzinho, né? Então aquele steel blue aqui, né? Se eu salvar, a gente pode ver que a tabela inteira ficou dessa cor, né? Como que eu evito isso? Aí que entra essa pseudoclasse, né? Que a gente poderia colocar aqui, por exemplo, 2 pontos e falar que eu gostaria aqui que isso daqui fosse apenas, né, no nosso primeiro elemento, que a gente chama aqui, né? Se eu salvar isso daqui agora, né, olha só o que acontece, né? Apenas o cabeçalho da tabela, né, que era a primeira linha, que ficou com essa corzinha. E eu posso agora, inclusive, colocar ali, né, um color de branco ali, né, para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Então, nosso cabeçalho já ficou destacado aqui, já ficou um pouco mais fácil de ver, né, que isso daqui é a informação realmente de header ali, né, de cabeçalho. Se eu for agora fazer essa regra aqui, que eu gostaria, né, que as linhas ímpares fossem de um jeito, que as pares fossem de um jeito, olha só que bacana, tem um outro tal de pseudoclasse que chama nthchild, né? E aqui eu poderia colocar qualquer regrinha que eu gostaria, né? Então, olha só, né? Poderia falar que a primeira linha aqui ela vai ser esse fundo branco mesmo, e a partir da segunda eu gostaria de fazer um fundo cinzinha, né? Ou de outra cor aqui. Então, olha só como que esse nthchild opera, né? Se eu falo aqui que eu gostaria que n mais 1, né, fosse de uma determinada cor, eu vou falar aqui que eu gostaria que fosse uma cor cinza aqui, por exemplo, esse 555, né? Ele pegou tudo, né? Por quê? Porque essa regra, do jeito que ela está aqui agora, ela atinge minha tabela inteira. Mas eu poderia fazer o seguinte, eu poderia falar aqui, ó, por exemplo, 2n mais 1, né? O que isso significa agora, né? Vamos ver o que n significa, né? N é tudo. Se eu faço n mais 1, né, ele ainda pega tudo. Se eu faço aqui, por exemplo, n mais 2, a gente pode ver que ele já começa, né, a atuar a partir do segundo elemento. Por quê? Porque no CSS aqui, né, esse n denota qualquer elemento, né, qualquer elemento que satisfaça a condição. Só que, o que acontece? Esse n ele começa no 0. Né? Ele sempre começa no 0. Então, se eu falo que é 0 mais 2, ele vai fazer a partir da segunda linha. Né? Então, ó, a segunda linha ela ficou cinza, enquanto que a primeira não. Se eu falar que é a partir da terceira linha aqui, né, a gente pode ver que só a segunda linha, a partir da terceira, que ficou de fato cinza. Como eu falei que eu quero fazer alternado, o que eu estou fazendo aqui quando eu faço um 2n? O 0, né, vai continuar 0, 2 vezes 0 vai ficar 0, mais 1, 1, né? Então, o que acontece aqui? Né? A gente pode ver que ele atingiu a primeira linha, né? Ó, porque 0 mais 1 igual a 1. Se eu for ver ali, ó, 2 vezes 1, né? Então, 2 mais 1 é 3, terceira linha, né? E assim por diante, né? Se eu quisesse aqui que de fato começasse, né, na linha de baixo ali, né? Eu poderia falar aqui, ó, que eu quero que pegue a partir dessa, só que eu falei que eu quero o contrário, né? Eu quero que comece com branca e só a partir da terceira que isso daqui entre em vigor, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? 0 mais 3, linha 3, né? 2 mais 3, linha 5, né? Se a gente tivesse ali a linha 7, né? A gente só faria aqui a mesma coisa, né? E vai seguindo, né? Vamos validar isso, né? Vamos ver se está funcionando. Então, eu vou pegar aqui essas últimas duas linhas e eu vou estender aqui, né? Colocar mais. E a gente pode ver que está tudo funcionando, tá? Como esperado. Então, a gente conseguiu aqui fazer um esquemático, né? Para alternar essas linhas e ficar mais fácil do nosso usuário interagir com essa aplicação, né? Eu acho que eu coloquei um cinza muito forte. Posso colocar um pouco mais fraco, né? Estão subindo ali. E olha só que legal, né? Já está com uma visualização legal. Poderia até ir por um A aqui,
tá legal, né? Tá bacana, já dá para dar um certo destaque. Então, pessoal, olha só, a gente já aprendeu aqui como que a gente pode utilizar pseudo-elementos aqui, né? Pseudo-classes, na verdade, né? Para fazer, tem uma diferença entre pseudo-elemento e pseudo-classe, mais para frente a gente fala, né? Mas nós já aprendemos aqui, né, como fazer essa questão aqui de alternar, né, por linha, utilizando esse tal do first child ou NTH child. Né? O first child só funciona para o primeiro, NTH child a gente dá uma regra ali que ele substitui, né, para os elementos sucessivos. Então o N vai assumir, né, começa com 0, né, e aí vai para 1, 2, 3, 4, 5, para quantos elementos tiver na sua tabela, na sua lista ali, né, seja o que você quer fazer essa regra ali de alternar. Legal? Então, olha só, se nós agora formos adiante, nós temos essa questão aqui das listas, né? Lista de compras aqui que eu fiz uma ranking aqui também dos times de vôlei de praia, né? O que acontece? Uma delas está utilizando essa questão aqui de lista não ordenada, né? Então, o L, Unordered List, tá? E aí, tanto a UL como a OL, a gente pode colocar elementos LI de lista, né? A diferença é que na UL, que não é ordenada, vai ter aqui uma bolinha, né? Um quadradinho, alguma coisa do tipo ali que não denota a ordem, né? Que é independente da ordem. Já o de baixo, que é uma ordered list, né? Uma lista ordenada, a gente pode ver que, ó, do primeiro, ali, né? Do mais para cima para o mais para baixo, vão aqui diminuindo os números, aumentando os números, desculpa, né? Então, o que acontece? Aqui tem uma noção de ordem, né, de fato. Como que a gente consegue mudar nessas simbologias que tem aqui? Se, por exemplo, a gente for ali na nossa lista, né? Notem que eu deixei uma padding left nela, porque se isso daqui está zerado, pessoal, o que acontece, né? Essas coisinhas somem de tela, tá? Então é muito importante, se alguém já trabalhou com lista e não viu os marcadores, é por causa disso, tá? É porque faltou ali um padding left, né, dentro do nosso UL ou nosso OL, legal? Então olha só, pessoal, se eu quisesse que essas listas aqui, né, não tivessem estilos, eu poderia colocar um list style none, né? E olha só, mesmo que esteja com esse recuo, com esse padding ali, né, elas não aparecem aqui, né? Nem as bolinhas, nem os números, né? Então, tem diferentes tipos de list style que a gente poderia aplicar aqui, né? Se eu falo aqui que é um circle, por exemplo, a gente pode ver que ele até estragou o nosso elemento ordenado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né? Eu só quero fazer essas coisas aqui que denotam... que não denotam ordem, né? Na UL. Então, aqui, ó, dentro da UL eu poderia colocar um círculo, eu poderia colocar um disco ali, que a gente fala, né? Que... se eu tirar aqui, a gente pode ver que era o que já estava por padrão, né? E tem umas outras opções aí que vocês podem ir, né, se aventurando e achando, né? Tem um quadrado aqui, né? Teriam outras opções também. Se eu vier ali para a nossa order list, seleciono um list style e coloco aqui que eu gostaria, por exemplo, ó, decimal, é o que a gente já tem, né? Tá ali, ó, 1, 2, 3. Mas a gente poderia, olha só que legal, decimal começando, né, com um 0. Então, a gente pode ver que ele até está sendo comido aqui, né? Então, seria melhor a gente colocar um padding um pouquinho maior aqui, né? Ó, que agora até esses daqui aparecem. É legal para quando você tem a partir de 10 elementos, né? Porque aí não vai ficar 1, 2, 3, aí quando chega no 10 fica 2 algarismos, né? Então, é legal essa ideia para quando a gente tem... vai trabalhar ali com uma lista, né, ordenada que tenha 10 elementos ou mais, né? A gente poderia também utilizar, por exemplo, tem esse Georgian aqui, né, que seria realmente desse outro alfabeto ali, né? A gente poderia utilizar aqui também o Roman, né? O Roman, olha só que legal, a gente tem aqui aqui em números romanos, né? Essa sequência dessa forma. Então, se nós crescêssemos essa lista aqui mais, né? A gente pode ver que ele está aqui direitinho aqui, né? Fazendo tudo em números romanos. Então, tem várias opções que a gente poderia utilizar, né? Para deixar isso daqui cada vez mais customizado, né? Então, olha só, também coloquei aqui em romano, só que minúsculo, né? Então, tem várias opções que dá para também se aventurar ali dentro. Legal? Então, olha só, pessoal, que bacana. A gente até agora já viu sobre listas, né? Não ordenadas, ordenadas, marcadores de listas.
A gente viu aqui sobre tabela, né, a regra de border collapse. E agora a gente vai ver um pouco aqui de algumas outras coisas, né? Então nós vamos ver aqui o que é esse tal desse box model, né? Que é muito importante a gente estar antenado com ele, né? Então esse box model, o que significa basicamente como que a gente organiza os elementos aqui em tela, né? Se eu tiver aqui uma div, né, que eu vou fazer aqui de teste antes do nosso texto corrido, né? Posso até apagar esse link por enquanto. Vou colocar aqui uma div, né? Essa nossa div vai ser aqui apenas uma, vou chamar aqui de classe, né? A classe que ela vai ser apenas uma box, que eu vou chamar, né? E nós vamos fazer algumas manipulações aqui dentro, tá? Então, para dentro dessa box aqui, ó, ponto box, porque a gente está lidando com classe, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria que essa caixa aqui tivesse, por exemplo, 100 pixels de altura por 200 de largura, tá? Vejam que eu sempre, né, uso o VS Code aqui, né, para dar um enter ali e não ter que escrever inteira aqui essa propriedade, né? Então olha só que legal, tem uma caixa, mas a gente não está vendo essa caixa, né? Então podemos utilizar essa propriedade border, que ela funciona da seguinte forma, né? A gente fala qual que é a grossura da borda, né, qual que é o tipo da borda e qual que é a cor que vai aparecer em volta dela, né? Então eu vou colocar aqui uma cor, posso colocar aqui, por exemplo, uma cor cinzinha, né? 555. E olha só, a gente tem uma borda aqui, né, sem nada ali dentro, né? Eu poderia, né, deixar mais grossa essa borda aqui, por exemplo, né, 4 pixels, né? Aí a gente consegue já ver um pouco melhor o cinza, né? Se eu colocasse aqui um red, por exemplo, né, ó, já fica bem marcado ali em tela, né? Então é importante da gente entender que essa caixa aqui, ela está ocupando esse espaço, mas vejam que, né, o texto ele está ali em outra linha, né? Por que disso, né? Vamos fazer aqui agora, né? Eu poderia apenas colocar aqui poderia colocar uma imagem, poderia colocar várias coisas aqui, né? Se eu fosse utilizar uma imagem, né? E eu vou utilizar a mesma imagem que eu tenho lá em cima para ganhar tempo. Olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui depois dessa caixa esta imagem, deixa eu só, tava com aspas a mais ali, né? Por padrão posso deixar com aspas duplas aqui no HTML, né? Mas não faria muita diferença. E olha só o que acontece, né? Eu tenho uma imagem grandona aqui, gigantona, né? Eu vou só rapidamente aqui, né? Se eu não quisesse mexer direto nos estilos da imagem, né? Eu poderia também mexer numa propriedade aqui, né, a mesma que a gente mexe ali no CSS, né, que a nossa imagem tem aqui, que é o width, ou altura, por exemplo, né. Eu vou falar aqui que eu gostaria que esse elemento tivesse uma altura, né, de 100 pixels, legal, e ele já está bem menorzinho ali. Mas vejam só o que está acontecendo aqui, né. Ele está ficando em uma outra linha, né, por quê? Né? Eu vou até mover esse height ali para fora para a gente entender, né? Se eu tenho ali o nosso box, tem uma imagem aqui, né? Essa imagem tem uma altura aqui de 100 pixels, né? Para ficar mais legal aqui eu vou colocar em rem, né? Então eu vou colocar 10 rem, né? Que a gente está trabalhando naquela base ali de 10 pixels, né? Então olha só, né? 10 pixels que eu diga, né? 62,5%, né? Então, olha só, a gente tem aqui essa imagem, só que ela não está encaixada do lado dessa caixa, né? Por quê? Porque a caixa, né, um elemento div por padrão, ela é display block, né? E display block, ela não permite que a gente coloque coisas do lado dela, né? Se a gente quisesse que ela se adequasse a esse espaço e não ocupasse uma linha inteira, a gente pode utilizar a propriedade que chama inline block, né? E aí olha só, já encaixou a imagem porque ela tinha espaço para encaixar ali, né? Se a gente, por exemplo, colocasse algo que não tivesse tamanho suficiente ali para encaixar, né? Então, imaginem que eu vou colocar aqui, né? E faltou ponto e vírgula para ele achar, né? Mas imaginem que eu vou colocar aqui ó, uma largura bem grande, né? Então, por exemplo, de 500 pixels, né? Se eu escrevo H500, o VS Code aqui já completa para mim, né? Então, olha só, a imagem não cabia mais lá, ela até ficou distorcida ali, né? Se a gente não quisesse que ela ficasse distorcida, a gente colocaria um Object Fit Cover aqui, por exemplo, né?
já melhorou. Mas o ponto principal é que a imagem não cabia, logo ela não ficou do lado. Se ela coubesse, né, se esses 50 rem aqui, né, em vez de ser tão grande aqui fosse 20, né, cabia ali do lado, sem problemas. Então o inline block ele dá essa capacidade aqui, tá, pessoal? Se couber um elemento do lado dele, e esse elemento, muito importante também de eu falar disso. A imagem, por padrão, ela é inline, né? Se ela fosse block, ela já vai ser jogada na linha de baixo. Então, só encaixa elementos que também são inline ou inline block, tá? Tem um tal de inline flex também, né? Que daria para falar, né? Mais para frente. Mas o elemento tem que ser em linha para ele encaixar, senão ele não encaixa, tá? Então, a imagem, como por padrão, ela tem essa característica aqui inline, ela encaixa, tá? Por que é importante a gente entender qual que é a diferença, então, talvez, do inline para o inline block, né? Imaginem que eu sobrescrevo esse inline block e coloque aqui como inline. Olha só, né? Parece que deu defeito na nossa página, né? Se a gente for ver com muito cuidado ali, né? Eu dando muito zoom ali, nós conseguimos ver que apareceu só esse... Eita, desci demais, né? Apareceu só esse canto vermelho aqui na tela, né? Por quê? Porque o inline, ele não respeita essas propriedades height, width, padding que poderia ter aqui, né? Poderia ter um recuo ali em volta da caixa, por exemplo, de... Sei lá, vou colocar aqui 100 pixels também, né? O que acontece? Se a gente for ver, o nosso inline ele não respeita altura nem largura, mas o padding ele pode contabilizar, né? Se eu colocasse uma margem aqui nele também, a gente pode ver que ele ainda contabiliza, mas ficou meio estragado isso daqui, né? Porque a gente pode ver que ele não se encaixou como a gente esperava aqui em tela, né? Então, elementos inline, eles não se comportam bem quando nós estamos trabalhando com dimensões, tá? Dimensões bem definidas. Então, o que acontece, né? A imagem, como ela trabalha de um jeito um pouco mais simples, né? Ela ainda consegue operar, né? Mas quando a gente começa a colocar mais coisas ali na nossa caixa, já começa a dar problema, né? Então, é importante da gente entender que se a gente quer preservar essas medidas, a gente usa o inline. A gente usa o inline block ou block, né? Não pode ser só um inline seco ali, né? E olha só, então vamos entender um pouco melhor o que é padding aqui, o que é width, né? Então, vou colocar aqui um padding de 30 pixels, né? A gente, aparentemente, parece que nada mudou, né? E se eu agora colocasse um background color, né? Vou falar que vai ser azul dentro da caixa, né? A gente pode ver que tudo foi preenchido de azul, né? Então, qual que é a diferença do margin para o padding, né? Se eu colocasse aqui um margin de 30 pixels, por exemplo, né? E... acho que foi até demais, né? Eu vou diminuir um pouco essa caixa aqui também. Vou colocar 15 e 15, né? O que acontece aqui, né? Essa margem, né? Ela adicionou recuos, né? Na vertical, na horizontal, né? De 15 pixels, né? De todos os lados. Então, tem um outro jeito de escreverem a margem, né? Que a gente vai ver mais a fundo depois. Mas nós conseguimos aqui, de fato, né, já fazer aqui uma margem para todos os lados, né? Se eu comentasse isso daqui, a gente pode ver que isso daqui já fica, tira aquela margem, né? E o padding, a diferença dele é que ele cresce ali a mais o nosso elemento, né? Só que qual que é o problema disso, né? Eu, teoricamente, muitas vezes eu não gostaria que o padding crescesse meu elemento, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui texto interior, né, para a gente conseguir ver exatamente o que está acontecendo. Então, ele tem um texto interior ali, vou colocar uma cor aqui, né, posso colocar aqui uma cor branca, e olha só o que acontece, né? Olha só, o nosso texto está começando no padding, né? Então, ele é legal quando a gente tem mais elementos interiores aqui, né? Se eu não tivesse esse padding, ele fica grudado, né? Enquanto que o margin, ele só faz efeito ali, né, fora do elemento, tá? O padding, ele atua no interior do elemento, o margin atua fora. Então, se eu colocar aqui um padding novamente, a gente pode ver que o nosso texto tem um recuo no interior dele agora, né? Isso daqui ajuda bastante para deixar com respiro, né, o nosso layout, porque é uma coisa boa ali, né, que o design preza, para que tenha um certo recuo ali no texto, senão fica difícil de ler, né? E fica também maçante, né? Quando fica uma coisa ali muito grande, muito colada nas bordas.
Outra coisinha que é legal que a gente não viu, né? A gente poderia colocar um border radius para afinar essa borda, né? Como essa borda não está muito grande ainda, né? Vou colocar aqui 10 pixels. Vamos ver como que poderia ser afinado isso daqui, né? Então, vocês podem ver que cresceu o suficiente para já empurrar a imagem, né? Então, vou diminuir um pouquinho a imagem em 1.4. Na verdade, é 14, né? Então, já ficou ali grudada. E olha só o que acontece, eu poderia falar que eu vou ter um border radius aqui de... Vejam que eu estou usando tudo em pixels aqui, mas poderia ser tudo REM, tá, pessoal? Né? Só como a gente está mais acostumado a utilizar REM, já posso fazer a conversão aqui para ninguém se confundir. Né? Coloco aqui um ponto, REM, né? E olha só que legal, se eu colocar aqui uma border radius, falar que eu quero uma border radius aqui de 1 REM, né? Ele vai dar uma afinadinha aqui na nossa borda. Foi difícil de enxergar, né? Então vamos deixar isso daqui maior ainda, 4 REM. Olha como que ficou arredondado isso, né? Então geralmente a gente usa isso daqui de uma forma sutil, né? Para dar um pouco de arredondamento. Eu vou colocar aqui um ponto 4 ou um 0,4, né? Só para ficar um pouco mais sutil. Tanto faz, né? Se eu omitir o 0 ou não. Então olha só, pessoal, até agora vamos ver o que a gente aprendeu. Altura, largura, padding, margem, border, né? E olha só quem que faltou aqui, o box sizing, né? Então qual que é o problema que a gente está tendo aqui, né? Quando eu acrescento padding, ele está crescendo a minha caixa. E geralmente eu não gosto que isso aconteça aqui, tá? O nosso layout pode ficar difícil de trabalhar se o padding ficar mudando ele dessa forma, né? Mudando a nossa caixa dessas medições que a gente colocou aqui, né? Se a gente for ver, nós colocamos que a largura teria que ser 20 REM ou 200 pixels aqui na conversão que a gente está fazendo. E quando eu coloco o padding, ele cresce a caixa, né? E aí fica muito ruim de trabalhar no layout assim, né? Então o que a gente faz? Geralmente a gente vem aqui nessa regrinha que a gente pega tudo e fala que a gente gostaria que tudo aqui trabalhasse aqui com box sizing border box, né? A partir do momento que eu fizer essa regra aqui ativar, eu vou até comentá-la, tá? E eu vou voltar com padding para a gente ver, né? Então eu vou voltar aqui com esse padding e olha só o que acontece. Vou descomentar essa regra. A nossa caixa diminuiu, né? Olha só que legal, a caixa diminuiu, mas ele manteve esse recuo aqui do texto. Então é muito legal, pessoal, a gente trabalhar aqui com esse box sizing border box, porque ele preserva as dimensões aqui da caixa, só que ele pode dar um padding nela, né? Então a gente tem um layout mais previsível, legal? Então é bem importante que nós setamos ali tudo ali como padrão, como border box, para não dar esse desencontro. Maravilha, pessoal! Então, olha só, a gente já aprendeu aqui sobre border box, já aprendemos sobre listas, tabelas, aprendemos aqui sobre realmente, né, como que faz ali os elementos inline, ali, como é que fica, né? Então, a gente aprendeu tudo isso daqui do display aqui, inline block. Só falta, na verdade, a gente falar sobre o none, tá? O none é basicamente se você quer sumir com aquele elemento da tela, né? Então, se eu viesse aqui e falasse que esse display vai ser none em vez de inline block, olha só o que acontece. Some, né? Some o elemento de tela. Então, é basicamente isso que acontece, né? E só deixando claro aqui, né? Se eu transformar isso daqui em block, ele vai empurrar o elemento para baixo, tá? Então, ele vai ocupar a linha inteira. Legal? Então, é importante a gente ter esse entendimento para conseguir posicionar corretamente os nossos elementos em tela. Por mais que eles não estejam alinhados, não se preocupem, né? Que tem técnicas para resolver isso, né? E só que agora não é o momento de falar sobre. Então, maravilha, pessoal! Para o que a gente viu agora, né? Nós conseguimos entender toda essa questão de listas, de tabelas, box model e como que funciona o display. Legal? Então, por agora, por hora, né? É só. E espero que vocês tenham conseguido absorver esses conhecimentos, né? E vamos continuar ali com muita coisa bacana. Então, até a próxima. Nos vemos por aí.